vamos à entrevista do dia. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o advogado Evandro Silva. Ele está aqui para falar das diferenças entre o direito público e o direito privado. Bom dia, doutor Evandro. Tudo bem com o senhor? Bom dia Marcelo, bom dia aos ouvintes. Vamos lá. Afinal de contas, o que é de fato direito público, a quem e quais as situações ele se destina e, se possível, dê exemplos para a gente, então, de quem é regido pelo direito público. Vou começar, então, pelo exemplo. Você mencionou um agora, o contrato da Arapark. O contrato da Arapark é um contrato regido pelo direito público, porque é um contrato de concessão celebrado entre o município de Araçatuba e uma empresa privada para realizar aquele serviço que naturalmente seria um serviço público, certo? Entendi. Mas vamos lá. Em regra, o direito público ele é verticalizado, ele vem de cima para baixo. Então, ele se destina a regulamentar limites na relação entre o poder público, né, seja o Estado, a União, o município, e o particular. Todas as vezes que você tem um contrato administrativo, ele tem limites que são previstos pelo direito público. Mas não só contrato administrativo. Tudo aquilo que a administração pública faz, ela está sempre limitada pelo direito público. É diferente do que acontece no direito privado. Vamos no direito privado, eu disse que no direito público a relação é vertical, ela é de cima para baixo. No direito privado é uma relação horizontal. O direito privado ele vai tratar das relações entre os particulares, entre pessoas iguais. Significa que é uma terra sem lei? Não. Você tem um regramento mínimo, mas respeitado esse regramento mínimo, os particulares têm autonomia nas suas vontades. Então eles podem, você por exemplo quer vender um veículo. A lei diz que você para vender o veículo tem que fazer a transferência. Fora isso, todo o restante, se você vai vender à vista, se vai vender a prazo, se é em 10 pagamentos, se é em 2, se é com cheque, se é com Pix, isso é tudo definido entre os particulares, por isso que é uma relação horizontal, ela é feita entre iguais. E aí, quando nós temos alguém do poder público, algum ente envolvido e uma empresa ou um cidadão, qual regra se utiliza? Então, por exemplo, tanto o poder público aciona uma empresa, o que rege é o público ou o privado, e quando uma empresa ou um cidadão aciona o poder público? Vamos lá, no direito público nós temos alguns ramos, né? Chamamos assim os fragmentos do direito que estão ali dentro do direito público. Podemos falar do direito tributário. Né? Quando o Estado institui um imposto e exige o pagamento desse imposto e o cidadão não paga e ele faz a execução judicial, a cobrança, isso é o exercício do direito, mas é regulamentado pelo direito público. Tá? O direito eleitoral também é um direito público. O direito previdenciário também é um direito público. Quando você trata sempre numa situação em que você tem um direito que a coletividade está envolvida, naturalmente esse direito vai ser, em alguma medida, regido pelo direito público. Sempre que você tiver a administração pública envolvida, portanto a coletividade envolvida, o direito público vai estar presente. Entendi. Então, na verdade, o raciocínio não é o que eu fiz de quem está envolvido, mas pode ser. Se tiver um ente, o poder público envolvido, fatalmente o direito público também estará. Sim. Mas aí pode envolver também questões do direito privado, a empresa ou, sei lá, o cidadão, ele acha que ele tem um determinado direito. Vamos a uma questão prática. Eu tenho uma moto, eu sofri um acidente e atribuo a um buraco no asfalto. E eu quero acionar a prefeitura. Onde eu vou procurar o meu direito? No público ou no privado? Neste caso, é direito privado. Privado? É direito privado, com elementos de direito público. Direito privado que você vai procurar uma ação de responsabilidade civil, como se fosse contra um particular que tenha batido no seu veículo. Por outro lado, ela tem elementos de direito público. Por quê? Porque o poder público, contra ele impera a responsabilidade objetiva. O que é isso? Lembra que eu disse que no direito privado
no direito público, tudo está delimitado. O poder público não pode sair daquela esfera. Ele tem que cumprir aquelas obrigações. Sim. No direito, no exemplo que você deu do buraco, a obrigação de manter a via em bom estado é do poder público. Se ele não faz isso, por qualquer razão, negligência, ou porque o buraco abriu de uma hora para outra e ele não se deu conta e não providenciou o reparo e tal, essa é uma obrigação dele. É uma obrigação que a lei chama de objetiva. Esse elemento objetivo, ele vem do direito público. Ele só se aplica ao poder público. Entendi. Por que eu penso que isso é interessante e por que eu chamei o doutor aqui para conversar comigo? Porque eu sempre ouvi e acredito que muita gente também dizendo o seguinte: o poder público só pode fazer o que está dentro da lei. Se não está descrito, ele não pode atuar. E já no direito privado, o cidadão ou a empresa podem executar uma ação que não esteja regida por ele. São premissas verdadeiras? São sim. O princípio da autonomia das vontades. Lembra que eu te falei princípio da autonomia das vontades. Lembra que eu te falei da horizontalidade da relação entre os particulares? Do direito privado, certo? Os particulares podem fazer o que quiserem, desde que eles não contrariem aquilo que a lei proíbe. Então a lei diz, você pode fazer, ou melhor, a lei diz, não pode fazer assim. Desde que você não faça do jeito que a lei proíbe, você pode fazer como quiser. Entendi. Já no caso do direito público é exatamente o contrário. A lei diz estritamente como deve ser feito. Você não pode inovar, você não pode criar nenhuma inovação naquilo. Você tem que cumprir rigorosamente. Vamos de novo ao exemplo. O contrato de concessão da Zona Azul. Ele é regido pela lei de licitações. A prefeitura não pode outorgar esse contrato a quem ela quiser. Ela tem que seguir um procedimento previsto em lei para, ao final desse procedimento, escolher, e quem escolhe não é ela, é o procedimento em si, ao final do procedimento, identificar quem é que vai fazer a gestão desse serviço, a concessão desse serviço pelo período que foi contratado. E aí, se não houver para determinada situação, veja se o meu raciocínio está correto, uma legislação, o poder público tem que criá-la, então, para poder agir. Por isso que normalmente nós vemos na Câmara de Vereadores, eu vou dizer a Câmara porque é algo mais próximo da gente, projeto de lei autorizando o Executivo a fazer alguma coisa. Os conhecidos projetos autorizativos, né? Autoriza o Executivo Municipal a tomar crédito especial, autoriza o Executivo Municipal a conceder a área pública, autoriza o Executivo Municipal a conceder o serviço X. Ou seja, se não tiver, o poder público não pode fazer. Não pode. Eu gostei do nome. Princípio do que? Da autonomia das vontades. Princípio da autonomia das vontades. Muito bom. E aí, deixa eu... vamos partir para outra situação aqui prática. A Madalena Celone entrou na nossa live. Bom dia, Madalena. Obrigado pela audiência de sempre. Vamos lá. Uma empresa concessionária. Então, você tem uma empresa de água, como tem em Araçatuba, que pegou um serviço. E eu não concordo com alguma cobrança ou com alguma ação que a empresa fez, entendendo que eu fui prejudicado. Eu, naturalmente, tendo a acionar a empresa. No entanto, eu posso acionar a prefeitura como solidária, já que ela concedeu o serviço? Não, é só o direito privado do cidadão. Tecnicidade. Há entendimentos dos dois lados. Eu, numa circunstância dessa, tendo a acionar a concessionária quando eu entendo que a concessionária é suficiente para sanar. Vamos imaginar que nós estamos falando de algo de milhões de reais. E aí eu entendo que a concessionária não vai ter recurso suficiente. Eu incluo o poder público junto. Entendi. Então, para cada caso, é um caso. Sim. Perfeito. E aí, qual é o advogado que atende nestes casos de direito público, de direito privado? Pode ser um só? Existe uma especialidade para isso? Ou não? Pode englobar numa mesma especialidade de direito público e direito privado? Na verdade, todo advogado vai entender um pouco dos dois. Mas se você tiver, por exemplo, procurando um advogado especialista em contrato público para atuar em licitação, você uma empresa que pretende contratar com o poder público, tem um ramo específico do direito, tem um profissional específico que faz esse tipo de trabalho, que é o que a gente chama de direito administrativo, né? O advogado administrativista. Fora isso, os advogados civilistas cuidam dos demais casos, né?
No interior você encontra especialistas, mas em geral aqui os advogados cuidam de mais de uma área do direito. Na capital você já tem escritórios muito grandes, especialistas só numa área. Por exemplo, especialistas só em direito administrativo. Só atende clientes que têm problemas específicos com licitações e contratos, por exemplo. Entendi. No caso de tributos, taxas e impostos, é o tributarista... Direito tributário, que é um outro ramo do direito público. E aí ele trata dessa relação com facilidade. Tá certo. Evandro, são 8h33, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco tem mais exemplos aqui para a gente tratar com você, tudo bem? Ok. Tá certo. Então você que está nos ouvindo, aguarde um instante só. Vamos voltar então à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo, você está visualizando agora na minha live, na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, é o advogado Evandro Silva. No primeiro bloco, ele falou bastante aqui sobre as diferenças entre o direito privado e o direito público. O que é cada um, o que rege cada um, quando você quer acionar a prefeitura ou qualquer ente aí federado, qual direito vai reger essa situação. Enfim, deu alguns exemplos. E aí no intervalo, eu conversando com o Evandro, ele falou aqui de algo que eu penso ser interessante, sobre o Fundo de Complementação de Aposentadoria do Servidor Público aqui de Araçatuba, porque recentemente a Prefeitura aprovou uma lei permitindo a ela que cobre uma complementação maior do servidor público. No seu entendimento, isso está de acordo com a lei ou não, doutor Evandro? Na verdade, Marcelo, eu mencionei esse caso porque a defesa que a prefeitura faz é dizendo que ela tem autorização, que a lei permite. Lembra, do direito público, a administração só pode fazer aquilo que está permitido. Sim. Ela pode, de fato, constituir um fundo de complementação. Mas como o próprio nome diz, ele é complementar. E sendo complementar, ele não pode ser obrigatório. É opcional. Exato. E a prefeitura instituiu isso em 2016 como obrigatório. Uhum. Então, todo servidor está sendo cobrado de todo servidor esse fundo de complementação, que no primeiro momento era uma alíquota maior, acho que de 8,5%, mas excluía, era sobre o salário base, então excluía o valor já descontado do INSS, excluía também o imposto de renda, e agora em janeiro, fevereiro, eles alteraram isso, eles reduziram a alíquota, só que eles reduziram a alíquota, mas aplicaram uma alíquota de 6,5% sobre o salário bruto. Bruto, né? Então, na prática, aumentou o desconto. Entendi. E aí eu tenho atendido diversos servidores que querem assim, doutor, não tem como eu parar de cobrar isso, com que isso seja descontado dos meus vencimentos? E a resposta é sim, tem. Por quê? Porque a prefeitura ela foi além daquilo que era permitido, que era instituir o fundo de complementação. Ela instituiu ele e tornou obrigatório. E isso ela não poderia fazer. Então, nós temos alguns casos no escritório, diversos já, inclusive, em que pedimos a liminar e temos conseguido liminar no sentido de determinar a prefeitura que suspenda os descontos imediatamente. Mas, para surpresa dos servidores, e vários deles não sabem disso, eles podem requerer os 5 anos dos descontos indevidos que foram cobrados. Atualizados, com correção. Perfeito. Então, em regra, varia muito, né? Depende muito do salário do servidor, mas tem servidor que chega lá que tem R$ 2.500 de descontos atualizados. Opa, que faz a diferença hoje para todo mundo. Tem servidor que chega com R$ 8.000, R$ 9.000 para receber. Né? E o que eles buscam a princípio é só não terem mais o desconto. E aí descobrem que, na verdade, eles têm uma poupança ali para sacar. Né? Muito interessante. O seu escritório hoje é especializado, atende em quais especialidades, em quais áreas? O foco maior hoje é direito civil e direito do trabalho. Civil e do trabalho. Você conta com uma sócia. Isso. Certo. Doutora Amanda. Doutora Amanda. Ok. E aí, civil e trabalhista. Aposentadoria está incluído aí, inclusive, né? E hoje tem muito questionamento, até pela revisão da vida toda, que acabou de ser vislumbrado aí pelo STF, não é? Então tem muita gente, e aí não é só servidor público, aí servidor, trabalhador da iniciativa privada também pode te procurar. A aposentadoria, na verdade, é um ramo mais específico do direito. Meu escritório já faz
bem poucas ações nessa área. Ah, entendi, entendi. Mas tem tido muita procura por conta porque aí é previdenciário, né? Exato, é previdenciário. Aliás, quero dizer que amanhã contarei aqui com uma advogada previdenciária que vai dar os detalhes sobre isso, por isso eu aproveitei para citar. Evandro, você foi secretário de Assuntos Jurídicos na gestão do prefeito anterior. Você entende que há muita diferença entre o que era solicitado contra a prefeitura daquela época, no prefeito Cídio Sério, para o atual governo? A legislação não mudou tanto e, basicamente, as demandas elas são muito parecidas. É o cidadão entrando contra a prefeitura, contra impostos, contra buracos, ou você enxerga que as coisas estão mudando? Você diz em relação ao cidadão contra o município? Isso. Não, é basicamente a mesma coisa. O que era mais? Qual que era a maior demanda na sua época? Existia muita demanda em relação à vaga em creche. Vaga em creche, muita demanda de medicamento. Uhum. Principalmente esses de alto custo, né? Exato. E muita demanda também de reparação civil por dano causado por má conservação de asfalto. Ela segue. Entendi. Eu tenho ações das 3 ordens no escritório contra o município. Na época você defendia o município, agora defende o cidadão. Então tem muita. Eu me lembro que um conhecido meu, ele bateu num buraco o carro e aí perdeu a roda. E aí ele acionou a prefeitura. Então é passível de ocorrer esse tipo de ação, inclusive. Principalmente se a roda é de alto valor, né, que hoje tem umas rodas aí muito caras. Então o cidadão ele pode acionar a prefeitura se ele entender que foi ocasionado por conta de má conservação do asfalto. Eu digo mais, não só pode como deve, porque quando ele aciona a prefeitura, a primeira providência que a prefeitura toma, além de se defender, é corrigir o problema. É minimamente tapar aquele buraco, solucionar aquele problema. E isso evita com que outros munícipes tenham um sabor de caírem naquele buraco novamente. Então, eu acho que vale a pena sancionar o município. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Dia 8 de janeiro, está fresco ainda na cabeça de todo mundo, os atos antidemocráticos lá em Brasília. Teve gente aqui da região que foi, inclusive, presa, aí foi solta e agora está respondendo aí ações. Neste caso, qual é o direito que rege esta condição, esta situação, na verdade? Me parece que é o direito penal, que é também um ramo do direito público. Direito penal. Direito penal. Direito penal. Você não atua nesse caso? Não. Eu não faço penal. Mas, assim, essas pessoas estão sendo acusadas de cometimento de crimes, né? Sim, aliás, uma série deles, né? Eu, salvo engano, sexta-feira, falei aqui, 8 crimes estão sendo imputados a essas pessoas aí, muitas delas, inclusive, usando tornozeleira eletrônica. Penal. Então, a coisa é criminal. Criminal, entendi. Cível, o que a gente inclui aí nesta área que você atende? Cível, você vai pegar o direito do consumidor, família, né, divórcio, alimentos, responsabilidade civil, contratos, compra e venda, imóveis, né, aquisição, revisão de contrato, financiamento, que aliás é outra coisa que é muito recorrente. A pessoa vai fazer um financiamento, não presta atenção exatamente, na verdade lê o contrato e na hora a preocupação dela é se a parcela cabe no bolso. Com certeza. Então ela não presta atenção qual é o índice de correção, ela não presta atenção qual a periodicidade da correção daquela parcela, e aí com 2, 3 anos ela percebe que aquela parcela que no início cabia no bolso não cabe mais. E aí qual a solução? O advogado pode te dar uma solução para esse contrato. Caramba! Consulte um advogado que você pode ter uma solução para isso. Essa é uma frase que eu adoro. Na dúvida, consulte um advogado. O Pedro Chagas, Pedrinho, doutor, quando ocorreram os atos aí de 8 de janeiro, depois o pessoal foi preso, e ele nas redes sociais ele colocou, olha, se esse pessoal tivesse pelo menos me consultado antes, não estaria preso hoje, eu diria o que pode. Bem, de fato é que eles não estavam interessados no que pode e o que não pode. Né? Eu vi esse post. Não foi? Enfim. E aí uma outra coisa, direito das minorias. Dias atrás teve um caso aqui na cidade envolvendo mães e de crianças com síndrome do espectro autista, envolvendo inclusive o poder público. O direito das minorias, ele se inclui em qual área do direito? Ele é direito público. Direito público. Ele é direito público, que parte da premissa de que você precisa proteger as minorias. E quem tem que realizar essa proteção é o Estado. Entendi. Mas não em casos específicos aí como
racismo ou violência doméstica, aí já parte... Continua sendo direito público. Continua? Nós estamos falando de criminal. Verdade. O direito penal é criminal, Público. Um ramo do direito público. Criminal, bem, já deu para entender que eu não entendo nada de direito e muita gente, muitos amigos meus que são advogados dizem para mim, faça porque vai fazer a diferença no seu conhecimento. O direito ele expande os horizontes. Sim, né? sim. Mas assim, o exercício fácil para você identificar o que é simples. A relação ela é horizontal, ela é entre particulares. Se é entre particulares, ela é de direito privado. Se a relação é verticalizada entre o particular e o Estado, ela é eminentemente de direito público. Eu tenho alguns amigos e alguns colegas que depois, após fazerem jornalismo, fizeram direito. Me lembro que Simone Boiati, que foi repórter, inclusive, junto comigo, na antiga TV Noroeste Paulista, depois de fazer jornalismo, fez direito. Poliana Moda, que também foi de emissora de TV, fez jornalismo. E agora acredito até que já tenha concluído o curso de Direito. Ivan Ambrósio, trabalhou aqui em Araçatuba, e tem ainda um site noticioso lá em Penápolis. Está concluindo, salvo engano ainda, Direito. Muitos deles buscando conhecimento. Afinal de contas, eu sempre gosto de dizer uma frase que eu aprendi com meus amigos advogados: ao cidadão não é dado o direito de desconhecer a lei, não é? Então não adianta você dizer que eu não sabia, porque para a justiça você está errado. A minha esposa é jornalista e também fez direito. Suzy faria isso. E auxilia muito ela no dia a dia na função atual dela hoje, que é jornalista na Câmara Municipal. Sim. Né? Ela lida com leis. Ela não é bacharel. Aliás, ela é bacharel? Ela é bacharel e ela se inscreveu na ordem e depois pediu baixa porque... então ela fez a OAB, entrou... entendi, eu achava que ela era só bacharel, não. Aí, outro bom exemplo, Suzy faria. Então faz a diferença para a gente não ser enganado, né? Isso de forma geral. E interessante, então, direito público e privado, que é o que eu estou conversando com Evandro Silva, né? As pessoas perguntaram aqui. De forma geral, o que as pessoas perguntam, Evandro, é justamente isso. Cada um quer dar o seu próprio exemplo. Olha, foi interessante, o doutor Evandro falou aí das vagas em creches e escolas. Então, se eu tiver que acionar a prefeitura, é o direito público que vai reger esta relação? Sim, porque está falando de direito difuso, coletivo, e aí é um ente federado, mas se você for acionar o Estado, ou mesmo a União, também será o direito público. Tem gente também perguntando de uma situação específica, Evandro, é a seguinte: existem nas cidades, veja bem, eu estou conseguindo visualizar o que a pessoa está dizendo, porque é da minha área de atuação a comunicação, que existem algumas placas pela cidade que são colocadas em esquinas na calçada e elas possuem propaganda. Então são placas pequenas que, na minha concepção, assemelham-se a um pequeno outdoor. E estas placas, até onde eu sei, não têm regulamentação. E deveriam ter, porque ocupam solo, ocupam um espaço público. Se alguém quiser acionar a prefeitura, direito público estará regendo esta situação. Sim, neste caso seria o direito público, mas eu tenho a impressão de que há regulamentação, Marcelo. Se houver regulamentação... Ainda na época da gestão do Dr. Jorge Maluri Neto, o prefeito na cidade de São Paulo era o Kassab. Sim. E ele criou em São Paulo, foi algo que foi muito noticiado no país todo, ele criou em São Paulo a Lei Cidade Limpa, isso. E até inspirado nesta lei, o ex-prefeito Maluri Neto criou uma lei semelhante em Araçatuba, que foi depois regulamentada por um decreto. E aí estabeleceu metragens mínimas para esse tipo de publicidade. Entendi. Isso depois, esse decreto deve ter tido uma ou outra alteração, talvez até a lei tenha tido alteração, mas tem norma que regulamenta isso. Eu não estou dizendo que esse caso específico, por exemplo, está correto, mas existe uma norma mínima que regulamenta. A pergunta essa placa mencionada, ela está de acordo com a norma? Se tiver, ok. Se ela estiver em desacordo com a norma, aí é o caso de você acionar de fato para que ela seja retirada e a pessoa que colocou seja penalizada por isso. E olha que interessante a pessoa ter perguntado isso, porque dia desses eu vi um estabelecimento comercial no centro da cidade que chumbou uma placa na calçada para fazer a sua própria propaganda.
E pelo menos até onde eu sei, é bom que as pessoas se deem conta que ela não pode fazer isso, porque o passeio público você não pode interrompê-lo. Em tese, os botecos, pizzarias que no final de semana lotam a calçada com mesas e cadeiras do cidadão, mas estão irregulares. Mas também no passeio público. Sim, né? sim. Existe norma municipal que permite aos botecos, por exemplo, aos bares, se utilizar da calçada, desde que ele garanta um espaço mínimo de passagem. Eu não sei te dizer aqui agora se é de 1,20 m, se é de 70 centímetros, mas ele tem que garantir um espaço específico. E para utilizar, ele paga uma taxa simbólica. Não é amanhã que eu vou entrevistar a advogada de direito previdencial para falar de aposentadoria, não, é quarta-feira, porque amanhã quem vem aqui ao programa serão duas pessoas, a senhora Cássia Rita Santana Celestino, secretária de saúde de Birigui, e o enfermeiro Fernando Gonçalves Silva, que é coordenador da atenção básica do município. Eles estarão aqui para falar, de Covid-19, de dengue, de escorpião e outros assuntos relacionados à saúde pública. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você encontra lá no Jornal Liberal, que neste final de semana trouxe como manchete aí o Congresso da ABQM, que está aberto ao público, sendo realizado entre os dias 13 e 23 deste mês no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado, falando também que em Guararapes tem morador que não está deixando os agentes da vigilância entrarem para fazer o trabalho lá de busca ativa por focos da dengue, né? Enfim. Tem bastante notícia interessante no Jornal Liberal. Você encontra também informação verdadeira no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Muito obrigado pela audiência. Continue na Jovem Pan com muita música boa pop rock. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.